Oi, gente! Bem-vindos ao programa Chá da Tati. Que delícia a gente estar junto de novo. A gente vai conversar mais uma vez com uma mulher no empreendedorismo feminino. A gente vai conversar sobre o universo de buffet e eu vou conhecer esse universo junto com vocês, logo depois da vinheta. Oi, gente! Estamos de volta. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte. A gente está voltando com o Chá da Tati, a gente está conversando com outras pessoas e fiquem atentos, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo, sempre sobre espiritualidade, a gente vai trazer sobre terapias, então fiquem atentos. A gente está cada dia trazendo mais coisas para vocês, para inspirá-los, para poder tirar vocês dessa zona de conforto, para mexer com a gente aí nesse lugar de começar a sempre ir para um caminho mais tranquilo, mais leve de vida. Então fiquem atentos aqui no programa Chá da Tati, todos os dias às 9 da noite. Tati, hoje o programa está recheado de Tatis. Dobradinha. Meu amor, bem-vinda ao programa Chá da Tati. Eu falei que a gente ia falar do universo do buffet, que eu conheço muito pelo lado das guloseimas, das coisas gostosas. Mas antes da gente chegar no tema, eu quero saber, quem é você? Perfeito, bom. Obrigada, pelo convite. A Tati é uma mãe empreendedora, tem um casalzinho de filhos, e resolvi voltar para minha cidade, porque eu cresci a adolescência, passei aqui em Peruíbe, e depois da pandemia eu voltei para cá e resolvi iniciar um negócio aqui para poder manter aqui o meu tempo agora, até minhas crianças estarem maiores e tudo mais. É uma cidade que eu gosto muito aqui para viver. Você nasceu e cresceu em Peruíbe, teve a experiência de sair daqui. Isso. Você foi, desculpa a pergunta, mas você foi para São Paulo? Não, então, Tati, eu passei a adolescência aqui em Peruíbe. Quando eu terminei ginásio, fui fazer faculdade. E na faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar em navios de cruzeiros. Então eu fiquei praticamente 8 anos trabalhando, que até 2010. E após esse período, finalizei minha vida a bordo. Aí casei, fui para Sorocaba. E casei e fiquei 10 anos em Sorocaba. E depois voltei para cá. Gente, ela chega agora falando para mim, a gente vai falar de buffet e ela fala agora que ficou 8 anos quase em embarcações. A gente tem muito assunto para falar disso, Tati, pelo amor de Deus. Morro de curiosidade, nunca fui para um cruzeiro. E olha que isso é comum para quem é aqui da região da Baixada Santista. Sim. E deve ser você fazia cruzeiros exterior ou só na região do Brasil? Fazia temporada de verão na Europa, fazia Mediterrâneo, já fui para o norte da Europa, já conheci bastante lugar. Olha isso, gente. Temos coisas a explorar com essa mulher, muitas outras. Mas esse conhecimento, porque buffet é uma linha muito específica, Sim. Se a gente for pensar. Quando você trabalhava embarcada, você deve ter tido também muito contato com requinte, essa necessidade de manter as coisas em ação. Tem a ver com isso, esse seu conhecimento, arriscar nessa área? Tem tudo a ver, Tati. Na verdade, é uma coisa que eu acabei conciliando mesmo depois de sair do navio. Trabalhei, minha experiência fora o navio foi sempre em restaurantes, com a parte de atendimento. Certo. Então a gente trabalha com isso, apresentação, como que você passa, a comida é uma coisa afetiva. Então, sempre trabalhei com isso, de vender a comida, a gastronomia, na verdade, para as pessoas, Sempre trabalhei com isso. E o navio foi a escola. Eu acho isso demais. Eu nunca fui a um cruzeiro, mas tudo que a gente vê, vocês passam... Claro que eu tô pegando por aí para chegar até... Você me pegou num gancho agora. Porque assim, eu paquero isso há um tempo, porque a sensação é que você se sinta no navio num aconchego, de certa forma, Você vai passar muito tempo dentro de uma embarcação e aí todas as questões que passam pela nutrição, pela bebida, é o foco principal. Ali tem shows, tem não sei o quê, mas as pessoas vão para essas férias, Sim. E lá dentro também tem essa questão da afetividade? Tem, assim, o número de pessoas é bem maior, A gente atende
1.000 pessoas, 2.000, hoje em dia acho que tem a ver até para 4.000, 5.000 pessoas. Mas a gente procura, porque a comida é o momento, para muitos no navio, é uma parte principal, né? Sim. Né? Então a gente tem os jantares temáticos e tal, então ela é uma parte muito importante. E procura tanto só com a apresentação como o paladar, às vezes você conhecer gastronomia de outros locais, né, de outros países. Então eles procuram ter essas partes temáticas também a bordo, né? E é o que eu acabei tentando trazer para cá quando eu iniciei a ideia do buffet também. A ideia do buffet. Mas você fez faculdade de nutrição ou de gastronomia, alguma coisa assim? Não. Não, na verdade eu fazia faculdade em Santos de turismo. Né? Tá. Foi daí que surgiu a oportunidade de embarcar como estágio. No início era um estágio, que de 2 meses eu fiquei 1 ano, fiquei 2, fiquei 3 e fui indo, né? E a gente também, eu embarquei na parte de restaurante. Então já embarquei para a parte de atendimento, né? Trabalhando cozinha e garçonete. Então, de onde vem essa questão do requinte que você comentou, de a gente tentar trabalhar pratos diferentes, de tentar harmonizar com vinhos. O vinho é uma coisa que eu gosto muito, porque eu trabalhei muito com isso, né? Sim. Então a gente foi aprendendo mesmo na prática tudo isso. E daí, 8 anos embarcada, e aí, enfim, você tinha uma vida, liberdade, você tinha... liberdade que eu digo, você trabalhava embarcada, mas sempre... Sim, né? tava fora, sempre... Lá né? fora. E você tinha já, Tati, essa curiosidade, não só na gastronomia, mas em cada lugar que você ia, de ter esse contato com a comida como fonte de afetividade? Sim, eu sempre gostei muito de experimentar as coisas nos países que eu ia, né, nos locais que eu estava. Então eu procurava ir num prato típico, conhecer alguma coisa, sempre gostei muito, sempre fui curiosa com a comida, né, no bom sentido, e também da gente experimentar, né, conhecer realmente. Né? A comida fala muitas vezes da cultura da pessoa. Sim. Né? Não só os lugares que eu conheci, como com as pessoas que eu trabalhei. Né? O próprio navio trazia isso, né? Peruano, filipino, chinês, muita italianos, tal. Então, cada um traz um pouquinho de si na comida. Então, eu sempre fui de experimentar tudo, de conhecer. Sem nenhuma ressalva, porque eu tenho problema em experimentar comidas. Sério, eu fico pensando... embora eu seja gordinha, eu adoro comer. Eu tenho uma frescura. Olha que horror dizer isso na TV. Mas eu tenho uma certa comidas que eu falo, não vou experimentar não. Você não? Você mergulhava? Não, eu experimento, eu gosto de experimentar. Qual é a comida mais maluca? As comidas indianas. Eles usam muito curry, é uma coisa assim... São saborosas, mas no primeiro momento você... nossa, isso é forte, né? Então, eles usam muito curry, aquele curry apimentado, né? Sim. Então, era o que mais, assim, eu fiquei mais... Foi o que te mas eu experimentei, experimentei, porque come, é gostoso, tá? E a gente experimentava, foi E bom. aí, você foi pra Sorocaba, claro, a gente vira mãe, e aí eu imagino que todo esse conceito que tinha de... Você foi para uma outra pegada, né? Que então a moça que embarcada, que conhecia o mundo, foi para o casamento. E como é que foi essa experiência para você? Tirou de letra? Tirei. Na verdade, quando eu deixei de embarcar, eu já estava naquele momento assim, vamos finalizar o ciclo. Né? Então foi uma coisa tranquila até. Aí estava a indecisão de onde eu iria ficar. Se eu ia ficar em Peruíbe, se eu ia para São Paulo, pensei em Curitiba, pensei em vários lugares. Acabou que eu fui para Sorocaba, né? E lá continuei no mesmo ramo que eu sempre trabalhei, que foi atendimento, restaurante, né? E tive a oportunidade de trabalhar em vários restaurantes lá em Sorocaba. E o último foi no Ladocke Gastronomia, que é uma referência lá da região, também alto padrão. Tive a experiência de trabalhar com o Osmânio Rezende, que é hoje até falo, não é mais nem maître, é restaurantier. Olha, Osmânio estamos Rezende, aprendendo mais uma. Que ele inaugurou o Fasano, o Gedo, então ele tem uma experiência muito vasta, foi um excelente professor. E também sempre com essa coisa, uma gastronomia um pouco mais requintada, com harmonizações de vinho. Qual é o lugar que você gosta de estar? Falando nessa questão de cozinha, ou qual é o seu lugar? Então, é interessante até a pergunta, porque eu tenho uma sócia, né, que é a Marli. Beijo, Marli. Beijão, é uma irmã
uma irmã de coração agora, realmente assim, que entrou para a família, literal. E a gente reveza um pouco, né? A gente desenvolve os cardápios juntos, a gente faz as degustações e tal. Então, por exemplo, você marcou uma degustação com a gente, eu que vou estar na cozinha. Eu que vou estar preparando tudo, tô levando ali para você, né, experimentar. Mas no dia da sua festa, eu inverto o papel com a Marli. Marli vem para a cozinha e eu vou para o salão, que é realmente o que eu sempre fiz, que é o atendimento. Né, que é ficar aquela parte, vamos dizer assim, de gerenciamento da festa, verificar se o garçom está trabalhando ok, se está todo mundo sendo bem atendido. Né, aí eu inverto. Então, procurei conciliar os dois pontos assim que eu gosto. Mas aí vocês definem um cardápio e a linha de cozinha, porque você foi aperfeiçoando. Eu imagino que quando você foi você encerrou o ciclo, que você foi se descobrir num outro lugar, né? Trabalhando com outras coisas, você acabou definindo as coisas que você mais gosta ou aquilo que você mais encontra dentro do Brasil. Porque é claro que você estava saindo de um paladar do mundo para se encontrar dentro do paladar dos brasileiros. E aí os restaurantes te trouxeram essa bagagem. E aí você vai cozinhar a mão na massa mesmo? Fazemos tudo. A gente tem assim, no buffet a gente não terceiriza nada. Né? Então, a gente produz todos os itens que a gente serve. E acaba sendo até uma empresa familiar também, porque a Marli tem a irmã dela, que entra com uma parte da produção, e eu faço o restante com a minha mãe. Então, por exemplo, as massas artesanais que a gente oferece dentro do nosso cardápio, é tudo eu e a minha mãe que produzimos. Né? Então acaba ficando uma coisa muito familiar, assim, uma coisa afetiva, que é o que a gente procura trazer também nos nossos cardápios, a gastronomia afetiva. Aquele temperinho com toque de vó, que, né, traz uma coisa boa. Eu tô olhando pra câmera porque aí você já sabe onde eu vou comer um dia desses, né? Desculpa. Uma massa, uma pasta bem feita. Ai, meu Deus. Essa é uma situação. Os docinhos também, a gente procura desenvolver, né, tortinhas, cheesecakes, por exemplo. Então, são tudo coisas que nós produzimos. Tá. Então, é uma coisa que eu só preciso entender antes. Doce, salgado, tudo. Porque vocês vão, quando a gente tá falando da linha de buffet, vocês vão trabalhar desde taças, desde mesa, desde inclusive o cardápio. Então, vocês mesmos preparam ou vocês ficam só com a parte da cozinha, entre aspas? Especificamente, nós somos cozinha. A parte gastronômica da festa, a gente desenvolve tudo. Decoração é aí a parte? A parte, nós temos os parceiros, né? Tá. Nós, né, decidimos que pra gente poder entregar um bom produto, né, porque a gente gosta de pôr a mão na massa também e tal, era focar em uma situação. E aí veio pela gastronomia, pela parte culinária mesmo do evento. Tá. Gente, eu vou falar um pouco mais disso, porque eu tô com um pouco de água na boca neste momento, mas eu vou falar da Nona Rosa. Eu vou chamar o VT pra vocês, deem uma olhada na Nona Rosa. Ai, que fome! Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho, mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça uma hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Pensa, a gente tá falando de comida, a gente tá falando de afetividade, e aí eu já chamo a Nona Rosa, não sei se você conhece, a Nona Rosa fica ali na Padre Manuel da Nóbrega 356,
na altura do 356 para quem vem de Itanhaém, Peruíbe, sempre é pertinho, ali na Padre Manuel, no alto posto Ana Dias. Lá você consegue encontrar coisas fresquinhas, um pãozinho gostoso. Não encontra nenhuma massa feita em casa, mas vocês vão encontrar coisas deliciosas, inclusive o chá da Tati. Então fica a dica para vocês aí, Nona Rosa Conveniência. Tati, vamos conversar sério agora, porque falar de comida, meu amor. Então assim, quando eu vou fazer uma festa, qual é o escopo de vocês? Assim, vocês trabalham com casamentos, festas de 15 anos, aonde vocês atuam? Tá, estamos no momento assim atuando em todos os segmentos. Então a gente atende o casamento, a gente atende a debutante, a gente atende o aniversário de 1 ano, churrascos, né, confraternizações, agora chegando no final do ano, confraternização, treinamentos corporativos, um café da manhã. Então a gente abrange bastante situações que a gente consegue atender. Entendi. E, sei lá, tava lá, voltou para Peruíbe, mãe, esse mulherão. Por que o buffet? Então, aí é uma história até interessante, né? Voltei para cá em 2021. Pandemia. Logo após, né? Pandemia e sendo mãe, trabalhando fora, né? Deu um start. Falei, poxa, estão crescendo, eu não estou passando tanto tempo com eles, né? Porque é corrido, é uma vida muito corrida. E Peruíbe, assim, sempre eu tive aquela vontade, eu vou voltar para Peruíbe, eu vou voltar para Peruíbe. E aí 2021 foi aquele momento que eu falei, agora ou nunca. E aí eu vim para trabalhar com a minha mãe, desenvolvendo as massas artesanais. Inicialmente era essa a ideia, né? E aí eu conheci na escola do meu filho a minha sócia, que é a Marli. O meu filho com a filha dela estudavam juntos. E ela administra um espaço de eventos, que hoje é o Bela Praia, mas antes aqui em Peruíbe era conhecido como La Rose, o espaço La Rose. E aí ela falou, Tati, muita gente pede buffet pra mim. Eles vão lá alugar o espaço e me pedem as indicações de buffet. Vamos abrir um? Foi uma conversa assim muito casual. Foi uma coisa que surgiu assim. Ela falou, vamos abrir um? Ela tem experiência de hotelaria, trabalhou mais de 15 anos em São Paulo na rede hoteleira. Ela desenvolvia muitos eventos, né? Então ela tem essa experiência na parte de organização e gosta da gastronomia, né? Então todo mundo tem a mãozinha na massa ali, gosta de preparar alguma coisa, né? De ir para a cozinha e tal. E aí a gente se conheceu, veio essa minha parte do atendimento. Então ela falou, você topa? Ela falou, sozinha eu não vou fazer. Ai, meu Deus. Mas se você topar, a gente abre o buffet e vamos ver no que vai dar. Vai dar. Né? Porque a mesma correria que eu tinha, ela também possui, né? Que é levar o filho na escola de manhã, você é a dona de casa, você é a esposa. Então ela falou assim, vamos aliar, né? A gente vai trabalhando em conjunto, a gente junta a expertise que cada uma tem e vamos procurar trazer algo diferente para a cidade. E foi aí que surgiu Delas. Por que Delas? Pelo incrível que pareça, mulheres, 90% da equipe nossa é toda feminina. Toda feminina. A gente tem alguns rapazes excelentes que trabalham conosco, mas são todas mulheres. É engraçado que à medida que você tem falado do seu processo, a palavra que sempre vem é afetividade. Sim. Né? Sim. A cozinha afetiva, a questão familiar, o que você aprendeu de maneira afetiva indo aos lugares. Me chamou a atenção você falar sobre as pessoas que trabalhavam com você embarcada, que traziam a sua saudade de casa através, sim, né? Sim, dessa sim. alimentação. E de alguma forma você trazer isso, inclusive, para o nome do buffet de vocês. Porque você está tirando de si, eu não sei, mas você e sua esposa estão dizendo, é delas. Exato. A gente tem esse trabalho, mas a gente faz para as pessoas, né? A gente acaba devolvendo isso para elas. A gente se dedica e retorna isso para elas naquela comida com toque ali caseiro, né? De uma apresentação ali que lembre. Comida às vezes traz memória de criança, né? Dependendo. Nossa, eu tô na casa da minha avó e eu comia tal coisa. Já aconteceu no buffet. A gente apresentar uma torta, por exemplo, de frutas.
Ai, que delícia. Me lembrou a época que eu comia na minha avó, né? Que ela fazia, talvez não era exatamente aquela, mas trouxe para a pessoa essa memória. É muito legal. E a tua sócia, a Milene, né? Marli, desculpa. A tua sócia, ela também tem essa questão de afetividade? Sim? Muito, muito. Como eu falei, né? Eu sempre trabalhei na parte do atendimento. Então eu ficava naquela questão ali mais de um visual, uma apresentação visual tal, para poder levar esse prato até o cliente. A Marli, ela sempre teve alguma participação, né, em cozinha, inclusive com a família dela. A irmã dela desenvolve salgados também, faz tortas e tal. Então elas sempre trabalharam juntas. Então a Marli tem muito disso. Muito, muito. E aí, Alia, você que tem seu marido, sua família, você tem suas coisas, ela que já tinha uma bagagem, que tinha uma vida, vocês se encontram dentro desse lugar e resolvem arriscar. Ser empreendedoras em Peruíbe. Exato. E aí? Então, começo a dar o friozinho na barriga, né? Sim, imagino. Mas vamos partir, vamos fazer? Bora. Vamos. Né? Foi, primeiro de tudo, foi uma parceria muito legal. Né? A gente realmente assim se gostou de primeiro momento, deu muito certo. E o desenvolvimento, até a gente chegar na primeira festa, foi muito legal. Porque a minha mãe participou muito, né? Por isso que a gente voltar de novo essa coisa da afetividade. Sim. Minha mãe participou muito de produção de cardápio. Os nossos maridos se engajaram no projeto de sentar todo mundo e a gente conversar, né? Isso é demais. Realmente foi uma participação assim bem de família, sabe? E no processo, até a primeira festa, né? A gente foi se conhecendo mais, foi trazendo, nossos filhos são muito amigos, né? Então isso foi muito legal, porque isso transmite no que a gente faz, né? Não é uma coisa impessoal, a gente traz com acalento ali mesmo, com carinho. Você sabe que quando eu pensei agora em afetividade, olha a minha cabeça onde foi. Tem o filme que a gente vai falar do Paulo Gustavo com a Mônica Martelli, que é Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou, né? Não sei se vocês já viram esse filme. E eles falam muito, passam os bastidores desses rolês de como fazer festa de 15 anos, festa de aniversário, casamento. Qual é o mais... Porque tudo a gente está falando de sentimento, Sim. né? Os filhos, quando estão completando... A filha, né, na verdade, quando está completando 15 anos. O primeiro filho, ou o primeiro que tem sempre aquela questão de que a festa nem é para o bebê. A festa são para os pais e para aquele momento mágico da relação. E casamento. E aí, assim, eu pergunto sempre o e aí, porque você também tem esse ponto afetivo dentro do que você e ela estão falando, mexendo com a afetividade dos outros, com um momento especial dessas outras pessoas. Também é natural para vocês ou isso, às vezes, porque você vai conhecer, cada um é um? Sim, sim. Então, dentro do que a gente desenvolve hoje, no dia da festa especificamente, por exemplo, a gente trabalha com a comida. Mas a Marli, até por vir dessa parte de hotelaria, ela tem essa coisa de, vamos dizer assim, pegar na mão da noiva, né? Vamos especificar a noiva ou uma debutante, porque tanto a mãe quanto a filha ficam super nervosas. Sim. Pega na mão, olha, você já viu a decoração? Você já tem seu DJ? Você já tem o seu fotógrafo? Né? Então ela pega na mão e ela começa, olha, vamos indicar aqui, vamos ver aqui. Você já viu tal coisa? Porque ela vai trazendo, né? Então, muitas pessoas que já fizeram as festas com a gente, além de retornar, se tornaram amigas, são pessoas muito queridas, né? Que tá sempre lembrando da gente, né? Procuram estar ali, já vai para quase 3 anos, mas estão repetindo. Porque já fala assim, nossa, você cuidou de mim com tanto carinho naquele momento, eu estava nervosa. É uma produção, casamento, por exemplo, às vezes é 1 ano antes de antecedência, né? E conforme vai chegando perto da data, mais nervosa a pessoa vai ficando, né? Então ela procura dar toda essa orientação, esse acompanhamento para a pessoa, né, durante esse período. Porque não é comum pra gente que tá em casa, falo pra gente, por exemplo, eu nunca contratei um serviço de buffet. Mas eu nunca, porque eu, embora seja sagitariana, festeira, eu nunca fiz uma festa desse tamanho. Ou casamento, ou festa de, né? E a gente tá colocando isso no extremo, porque às vezes o buffet
como no caso delas, eu consigo fazer um café da manhã, eu posso contratar o serviço de vocês, né? A gente vai falar, a gente está falando do macro, mas a gente também tem aí uma pessoa mais micro que a gente vai entrar Sim. nela. Não é comum para mim. Então, na hora de fazer uma festa de 15 anos, ter ajuda de alguém que tenha gerenciamento. Olha, mas você já viu o fotógrafo? Você já viu ali? Tem aquele detalhe que é importante para você. Deve ser muito bom a gente se sentir acolhido nesse canto também, né? Sim, com certeza. E eu diria que é um diferencial nosso até, esse tipo de abordagem, né, com os clientes. Não vou falar especificamente de noiva, às vezes debutante, porque são festas mais glamurosas, né? Sim. O pessoal normalmente cria uma expectativa muito grande em cima deles. E a Marli procura, eu vou auxiliando também, né? Mas é que a Marli já tem o toque porque ela trabalhou muito tempo com isso. Sim. Mas a gente procura auxiliar na medida do possível para que a pessoa tenha aquele momento o menos estressante. Porque o estresse ela vai ter de qualquer jeito, né? Faz parte do processo. Mas que ela tenha uma coisa mais tranquila. São detalhes que você falou. Olha, você vai fazer ao ar livre? Então, mas é bom você ter uma tenda, né? Vai que o dia chuvisca, muda e tal. Então, são situações que a gente já procura antecipar, né, na medida do possível, para que no dia do evento a pessoa não esteja, ai meu Deus, o que eu faço agora? E vocês também um backup, né? Sim. Imagina, aqui deve ter muita festa na praia. Você Festa acredita que eu moro aqui há alguns anos e eu nunca vi um casamento na praia? Devem acontecer. Tem. A maioria acontece lá próximo Ruínas. No Olha. espaço lá do Ruínas. Que aí o pessoal casa e vai pro espaço que escolheu pra festa, né? Sim. Mas tem bastante cerimônia até. Talvez possa crescer mais, né? Tem potencial para crescer mais, mas tem bastante. Mas tem bastante. Eu fico imaginando porque... Claro que eu também não vou tanto à praia, viu, Tati? Preciso avisar vocês, gente. Porque a gente trabalha, tá na correria do dia a dia, a gente não sabe. Mas aos finais de semana, o Ruínas tem a parte que é entre o Ruínas e o Santa Cruz ali, não é? E ali deve ter um espaço que vem menos gente. Sim, fica uma coisa mais tranquila para desenvolver, né? Eu quero casar literalmente ali na praia. Dá para você ter um cenário bem legal. Mas normalmente lá quem tá é uma outra parte, que é decoração, essas coisas. E depois as pessoas vêm até onde vocês estão? Exato. No caso da cerimônia na praia, a gente oferece o serviço de bebida, né? Por exemplo, uma aguinha, um chá gelado, uma água aromatizada. Porque até o pessoal chegar, até acontecer a cerimônia, às vezes pode estar muito quente. Então, a gente faz esse serviço, né? Leva uma água até os convidados durante a cerimônia. Jamais teria pensado nisso. Então a gente pensa. Tá vendo? Por que o delas é importante? Gente, porque eu não teria pensado nisso sei lá, você tá fazendo casamento na praia, é lógico, seus convidados vão precisar estar ali de alguma forma esperando até a cerimônia começar. E aí vocês atuam lá. Tati, mão de obra. Não tô falando de maldade não, mas assim, a gente tá numa região praiana, Sim. A gente tá numa região que tem muito quiosque, tem muita coisa. E você precisa, provavelmente, de mão de obra um pouco mais qualificada, servindo, estando atento aos convidados. E aí, como é o trabalho de vocês? Vocês treinam? Vocês estão atentos a isso? Então, Tati, a gente, no início foi uma preocupação muito grande nossa, né? Sim. Equipe, porque aí, trabalhei no navio, a gente tem toda uma dinâmica de trabalho, muito treinamento. A Marli também, né, vem de rede hoteleira grande, então sempre muito treinamento para tudo. E foi uma preocupação nossa aqui de início. Devo dizer que a gente teve muita sorte, em bom sentido, porque a gente foi chamando as pessoas. Hoje ainda delas não tem pessoas fixas, né, de CLT certinho, mas estamos caminhando para isso, graças a Deus. Crescendo. Então a gente está crescendo, isso é muito bom. E a gente trabalha com o pessoal eventual, mas é aquele eventual que já fica assim, Tati, tem festa? Tati, tem festa? Então a gente conseguiu agregar um pessoal que eles entenderam o conceito que a gente queria implantar, né? Então eles já têm um olhar crítico. Às vezes eles chegam para mim e falam, Tati, aquilo não tá legal. Tati, ó, tá vendo a mesa lá no fundo, tal? Então assim, a gente conseguiu já incorporar nesse pessoal o conceito que a gente queria. Mas é precário. Né? A gente já tem uma equipe, não é tão grande, mas como a gente tem essa
esse pensamento de crescimento vai precisar crescer. E aí a gente está até começando a desenvolver alguns treinamentos para o pessoal que chegar realmente, para a gente conseguir manter um padrão, né? Porque é a maior preocupação que a gente tem. E mesmo sendo uma cozinha afetiva, porque a gente está falando de buffet na parte de alimentação, todo o trabalho que vocês fazem em conjunto, como você disse, com a sua mãe, como você tem com tudo isso, a produção de vocês, então vamos, sei lá, tentar detalhar num casamento. Eu decidi que hoje eu vou me casar com o grande... Ai, meu Deus, desculpa, produção. Com o grande amor da minha vida. Decidi que vou fazer minha festa de casamento. Degustação. Como é que isso funciona? Qual é a parte? Vai ser o que eu gosto, a região, se é dia ou se é noite. Quais são os critérios? Todos esses pontos influenciam, né? Então, assim, o seu primeiro contato, eu vou casar, Tati? Perfeito. Quando? Porque a época do ano é interessante a gente saber. Chove muito, às vezes não chove, tá frio, tá calor. E aí a gente tem alguns cardápios padrões, mas a gente procura desenvolver aquilo que tiver do agrado da cliente, né? Então, como eu comentei, o tempo, a época do ano é importante, que aí a gente pode estudar cardápios diferenciados. Aí você olhou alguns cardápios lá, tá falando, olha, eu gostei desse. Aí a gente marca a degustação. A degustação é legal porque além de você conhecer o que provavelmente vai ser servido no seu casamento, é onde a gente entra aí com algumas especificações, por exemplo, de dieta. Olha, mas eu não como glúten, ou eu tenho um convidado que é vegano, tá tendo muito isso, né? Que é vegano. Olha, eu queria um prato mais quente, eu vou casar em julho, eu quero temática junina. Então, a partir daí, junto com a noiva, com o nosso cliente, a gente procura personalizar esse cardápio para ele. Então não é um padrãozinho ali que, ó, é só isso que eu faço. Fechado, cardápio 1, cardápio 2, cardápio 3. Não. Não. Você vai lá, você conversa, você experimenta. Aí, olha, eu gostei disso, esse aqui acho que eu posso deixar de lado, dá para colocar tal coisa. E aí a gente trabalha realmente dentro daquilo que a cliente está buscando, né? Então eu vou fazer uma festa em maio. Mês das noivas. É. Vou fazer alguma coisa no verão, quero mais frutas, quero mais drinks. E aí tudo você vai colocando de acordo com a festa de dia, a festa de noite. Sim. A gente adapta tudo isso, né? Você falou verão, muito calor. Às vezes eu quero casar mais cedo, né? Então a gente faz um brunch. Em vez de fazer um jantar, um almoço, que é uma coisa mais tradicional, a gente faz um brunch. O que é um brunch? É um mesão meio de café com um pouquinho de comidinhas, né? Então a gente desenvolve, aí entra muita fruta, vai entrar saladas, por exemplo, né? Então a gente procura entender o que a pessoa está querendo, porque às vezes nem o cliente chega sabendo exatamente o que ele quer. Então aí na conversa a gente vai pegando isso e direciona para aquilo que vai ficar melhor no momento, né? Por exemplo, pleno dezembro, às vezes, você oferecer uma feijoada, já, o pessoal gosta, óbvio que vão comer, mas é uma comida mais pesada. Então se você servir, provavelmente seus convidados vão ficar, né? Ai, tô com preguiça, porque é uma comida pesada. Então, às vezes é interessante você fazer uma coisa mais leve, que a sua festa tenha um andamento legal para eles irem para uma pista de dança depois, né? Então, a gente pensa nesses cardápios nesse sentido, de fazer a festa fluir. É uma coisa, de novo, gente, que eu não pensaria. Tipo, o que servir antes, vai sair, pista de dança, como é que as pessoas vão ficar. Se o convidado quer estender, sei lá, a hora de jogar o buquê, para o pessoal não ficar nem com sono, ou ir embora logo. Tudo isso tem... muito difícil. Não quero mais fazer a festa de casamento, mas eu quero fazer com vocês a louca, né? Tipo, calma. Eu tô pensando ainda na massa da sua mãe. Eu vou trazer uma pra você, pode deixar. Quero que especial. Assim, meu Deus. Eu tô até brincando, porque assim, eu vou abrir parênteses, porque a gente tá falando de afeto, a gente tá falando de cozinha, a gente tá falando de festa, a gente tá falando de o quanto vocês se dedicam e tem que estar ali prestando atenção no cliente. E aí eu vou aproveitar para falar com vocês da Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma empresa de contabilidade. E a gente tem falado muito de empresas com alma, né? Que é o que eu vou entrar com você daqui a pouquinho. E aí eu conversei muito com o Eliacom, com a Thaís, que estão ali
coordenando a Central do Empreendedor, não só aqui para vocês que conhecem o programa da Central, mas é uma contabilidade que cuida de empresas, enfim, não cuida de pessoas, não digo de alimentação e nada, mas tem a preocupação de cuidar das empresas para que a Tati ou as outras pessoas cuidem com carinho do que elas têm que fazer, Sim. né? De estar ali no backstage, cuidando da empresa, para que você não tenha nenhuma preocupação. Então eu quero falar da Central do Empreendedor, que é uma contabilidade que atua em toda a região da Baixada Santista, São Paulo, e agora também está atingindo alguns lugares do Brasil. Se você tem uma empresa, se você é MEI, ME, pequena, grande, não importa o tamanho da sua empresa. E eu descobri isso há pouco tempo, Tati, que é diferente para quem é advogado, é diferente para quem é médico, que é diferente. Eu também estou descobrindo um universo novo nesse sentido. Nesse sentido de contabilidade, porque não é a mesma coisinha, para todo MEI é assim, tem advogado tem uma coisa, psicólogo tem outra. Então, eles cuidam dessa parte toda para vocês, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês lá na frente sem nenhuma preocupação. Então, fica a dica para que, se você tiver uma empresa, se você estiver abrindo uma empresa, se você quiser atuar no que você faz de bom, no seu talento, tenha a Central do Empreendedor aí junto contigo, para que você não tenha nenhuma preocupação por muito tempo, porque essa parte tributária, RH, enfim, deixa com quem cuida, tá? Porque tem muitas coisinhas ali que a gente não pode deixar passar. Essa é a Central do Empreendedor. Tati, vamos falar agora sobre o empreendedorismo. Eu quero entrar nisso de fato, porque você é mãe. Isso não tenho o que falar. Você disse, né? Eu sou mãe, eu tomei uma decisão, fiquei mais próxima aos meus filhos. E você trabalha com mais mulheres dentro da sua atuação. Sim. A sua sócia é mulher. E eu imagino que essa demanda também passe para mães com filhos e outras coisas. Me fala agora do seu perfil Mulher Empreendedora. Como uma forma da gente inspirar outras mulheres. Porque a gente vive, é uma coisa do programa, eu nem te questionei isso, mas a gente vive num mundo onde nós mulheres, por muito tempo, ficamos mais do lar, a gente não tinha tal. Isso mudou, estamos indo pra luta, a gente tá colocando a cara pra, né? Às vezes com o apoio dos nossos maridos, às vezes não. Sim. Às vezes a gente não, sozinha, tá em casa, precisa tomar uma decisão na vida. Eu queria saber da Tati, a gente tá falando delas, a gente volta a falar, mas da Tati empreendedora, dessa coisa de matar o leão por dia. Bem isso, bem isso. E como é essa mulher que saiu para empreender? O primeiro momento a gente é assustador, porque você pensa, como eu vou sair de uma coisa certa, né, de certa forma o CLT te dá isso, para algo que vai depender literalmente de mim. Ao mesmo tempo é desafiador e te incentiva, pelo menos assim foi para mim. Né? Enfrentar o desafio e você conseguir vencer ele. Então, assim, conciliar a escola, você ser a mãe, você ser a dona de casa, você ser a esposa, você ser a filha, porque eu sou muito próxima dos meus pais. Então, você conciliar isso no seu dia a dia é realmente um leão por dia, né? Você tem que programar certinho, você tem que entender o que você está fazendo e aonde cada coisa vai caber sem você deixar que falte para ninguém. Então é complicado, mas ao mesmo tempo traz uma satisfação muito grande. Eu, assim, hoje a empresa está crescendo, a gente está, esse ano está oficializada, né? Entramos oficialmente com o CNPJ e tudo. Está crescendo com equipe, que a gente está trazendo bastante gente para trabalhar, com festas, então está tomando uma proporção que até então eu não acreditava, na verdade, né? Então está crescendo muito. E aí hoje eu estou vendo que o empreendedorismo para mim vai ser aquela chavinha assim, vai ser a virada, né? Vai ser uma virada muito grande. Porque eu estou vendo que o correr atrás, eu fazer por minha conta, está dando certo, está trazendo resultado. Então, assim, fica com medo? Dá muito medo, gente, de início, né? Você largar um certo, não é que é um duvidoso, mas é que você vai colher, você planta a semente, ela vai crescer e desenvolver. E isso leva um tempo. Às vezes a gente é muito imediatista, né? Não é para ontem, mas precisa começar. Exato. O primeiro passo tem que ser dado, independente de qualquer coisa. Né? Deixar o medo sempre está com a gente.
É uma coisa que acompanha. Ele é bom existir, mas ele não pode te dominar, né? Perfeito. Ele existe, mas sem dominação. Ele acompanha, que aí você vai acertando os passos, né? Mas quando começa a desenvolver, que você vê que está dando fruto, que está crescendo, é muito bom. E estender isso a outros braços. Eu lembro que a gente conversou, o pessoal já está acostumado com o Chá da Tati, de que a gente não conversa antes, eu não converso com meus convidados antes, com a ideia de te conhecer ali ao vivo. E aí eu vou pegando nessa fala algumas coisas que você disse. Eu falei, você está estendendo isso? Você falou, a gente quer ir para longe, mas precisa ter braços. Sim. E esse ter braços é uma continuação do que somos, do que são elas e o que é para elas. E como é esses seus braços femininos agora, que estão em volta, como é para você olhar para elas e ver que além de ti, você está conseguindo colocar e expandir para outras mulheres também serem, também estarem, também produzirem, também entrarem para esse mercado de trabalho? É muito satisfatório, né? A gente vê. Tem pessoas que estão com a gente um tempo, voltaram a estudar, né? Tem quase 50 anos e de repente estão fazendo uma faculdade. Isso é muito gostoso, porque a gente às vezes está na produção lá e a pessoa chega assim, Tati, nossa, eu vi matéria assim na faculdade do professor e eu achei tal e tal coisa. Então a gente está produzindo, a gente está conversando, a gente está trocando ideia e o gostoso é você olhar o rosto da pessoa e você ver que ela está iluminada. Uau! 40 e poucos anos, não ia fazer mais nada, está fazendo uma faculdade. Então isso é gostoso. Sim. Né? Porque ela viu algumas situações que coube para ela ali, que ela falou, puxa, eu posso também, voltou a estudar. Né? Tem umas que são muito guerreiras, né? Eu vou para cima, o que não me faz bem, cortou e tá seguindo em frente, é uma guerreira. Então assim, é muito gostoso, você vê que tem um pessoal que está agregando e que a gente consegue incentivar uma a outra. Acho que isso é o mais importante, o apoio, né? Elas estão crescendo, né? E ajuda a gente a crescer, porque dentro delas, desse grupo, é que a gente vê, olha, eu posso aumentar o braço, eu posso esticar um pouco mais a situação, porque ela entendeu o meu conceito, ela entendeu o que a gente quer. Então, eu vou ter a tranquilidade que se eu precisar, ela vai desenvolver a festa tranquilamente também. Né? Então, você começa a agregar essas pessoas assim e você vê que a gente vai se fortalecendo, é muito gostoso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se vai ser difícil para você responder, mas eu sou profissional de marketing na minha área, entrei aqui, estou trabalhando com isso, com apresentação, e uma coisa que me chama muita atenção é as marcas que têm alma. Né? Eu até brinco assim que eu consigo me corresponder com várias empresas que estão aqui com a Tati, e você falando para mim, tá claro que a sua tem. Né, a sua, da Marli, tem alma. O que você definiria para mim, o delas, como você diria, o que é a alma do delas? A alma do delas. A gente oferece aos outros o que a gente gostaria de ter. Não é nada menos do que isso. Né? Então, quando você vai contratar o delas, você está contratando pessoas que vão te entregar o nosso melhor. Acho que isso é o mais importante do que a gente faz, né? A gente mexe com a gastronomia, a gente mexe com pessoas, a gente constrói relacionamentos. Então, a gente não vai te entregar algo que a gente não gostaria ou que a gente não acha que é o correto. Eu acho que a alma delas é exatamente isso. Você vai ter o que a gente gostaria de ter, então a gente se comunica, a gente se relaciona. Acho que isso é o mais... Então eu vou dizer, não é para sempre, mas eu vou dizer o que eu sinto. Mas você vai ter afeto. A alma do delas é afeto. Eu sinto para cada palavra que você tem dito, desde que a gente começou a conversar, um amor por esse empreendimento. É claro que você encontrou outros amores na sua vida, que eu digo, é uma sócia, são os esposos que estão ali junto, são os filhos na definição do cardápio, é a tua mãe que está ali com você nessa cozinha. Eu tô emocionada. Ai, você, porque é bonito. É gostoso quando você está dizendo toda a tua fala, Tati, tá passando por esse amor, desde quando você foi para a faculdade, o que você aprendeu e até, desculpa, mas até o que você trouxe hoje, assim, cara, assim,
não tem preço isso. Para quem contratar o seu serviço, saber que está sendo cuidado, está sendo visto, está sendo olhado. Tipo, eu tô aqui na minha festa de 15 anos, já passei há uns 30 anos, tá, galera? Mas eu tô aqui na minha festa de 15 anos e a mãe tá preocupada com a beleza da filha, com o bem-estar da filha, porque todo o resto tá ali. Exato. Né? Então, eu acho que... eu não sei nem com o que você falou. Gente, minha produção falou alguma coisa aqui porque a gente se emociona. E aí eu bati no microfone e peço desculpa pra vocês. Mas eu acho que todo esse afeto que você tem trazido é de uma beleza. E para uma cidade como Peruíbe, você estendendo para a Baixada Santista, eu acho que é uma beleza necessária. Tá? Então, por isso que é importante a gente estar aqui no programa de TV, a gente está falando com vocês, para quem está em casa, de uma sutileza, acho que encontramos a palavra. Sutileza. Afeto e sutileza. Eu definiria pelo que eu vi, né? Não sei se eu diria que a massa é sutil, porque gente, eu sou uma pessoa gordinha, que tô lutando, mas eu tô brincando, mas eu fico pensando nessa massa da avó, assim, que delícia, que coisa gostosa. Tati, eu quero... Toma uma água. Eu vou falar agora de um outro projeto, você vai entender de onde vem. Tá bom. Que vai passar por um pouquinho da culpa feminina agora. Gente, vamos falar da Ideal Fit. O que acontece? Eu tô num projeto, Tati, que eu sou uma pessoa gorda, uma mulher gorda. Eu tava contando pra Tati, gente, que antes de vir aqui me apresentar pra vocês, eu tinha questões de como é que eu vou aparecer fisicamente e tal. E aí eu fui muito incentivada por mulheres e pessoas que querem ver mulheres, como são, como é o dia a dia e tal, né? E aí a Ideal Fit, que é uma academia que fica ali no CRIO, sabe? Aqui, pra quem é da região de Peruíbe, tem o mercado CRIO, ela fica dentro do CRIO. Os donos vieram com um projeto pra mim de fazer um desafio ideal. Desafio para que eu me sentisse melhor como pessoa, que não passasse só pela estética. A estética de ser fitness, de estar lá, tal, não sei o quê. Mas para eu ter mais saúde, porque eu tava tendo muita dor no corpo, muita menopausa. Esse processo da gente estar chegando numa idade, e isso estava mexendo comigo de um jeito muito cruel, digo para você, porque além da obesidade, essas questões hormonais e tal, então como trabalhar o físico para melhorar isso? Então eu tô trazendo para vocês, tem algumas imagens que está aparecendo na tela para vocês, que a Ideal Fit desafiou alguns apresentadores da casa, inclusive eu, a fazer o projeto da Ideal Fit, que é com nutricionista, que é para poder fazer as aulas, enfim. Eu vou dizer para vocês que eu estava indo numa pegada indo todo dia. E eu comecei a sentir melhora na minha mobilidade, melhora no meu bem-estar, melhora no meu sono. Mas eu pedi para eles uma licença de 3 semanas, porque eu tive 3 semanas intensas de compromissos externos, em que eu precisava estar apta a ir para esses compromissos. E é muito absurdo o quanto faz falta depois de um tempo. Porque a gente acorda cedo, vai lá, você vai fazer as coisas. Aí você começa a sentir, tipo, o joelho não tá mais assim. Olha o que tá acontecendo aqui, não sei o quê. Então é algo que tem que ser constante. Então, não alterou meu peso. A Aline Shimabukuro, que é a minha nutricionista de lá, que eu amo, beijo pra Aline, tá acompanhando. E eu tô voltando essa semana de novo para poder postar para vocês todo dia esse processo. Porque não é só o emagrecimento, mas a mobilidade. Então, olha como faz falta. Faz 3 semanas que eu não fui, por questões pessoais mesmo, de trabalho, ausente, fora da cidade. E aí, eu tô sentindo o quanto eu quero voltar. Dá pra entender isso? Eu quero comer, eu quero voltar, eu quero estar lá, eu quero fazer isso melhor. E a Ideal Fit me dá essa liberdade, eu me sinto muito à vontade, muito tranquila. Aula de pilates solo, que é maravilhoso. Então fica a dica pra vocês. Ideal Fit, ali no CRIO. Se você for, tem cupom Chá da Tati, vocês conseguem ir lá e falar, eu quero fazer minha inscrição, mas eu vi no programa Chá da Tati, você tem um cupom de desconto de R$25. Então vale a pena, vai lá e fala que você viu aqui no programa, começa a malhar, quem sabe a gente não se encontra por lá. É isso. A gente tá quase no final a gente tem tempo ainda, mas quase no final do programa. E eu quero falar agora, vamos falar do Delas. Aonde é? Como que a gente faz para te contratar? Fala para mim o seu menu de serviço, então as festas que você atua, você, Marli e equipe. Quais situações eu posso ter vocês? Tá aberto, fala um pouco para mim disso, como te encontrar. Perfeito. A gente atua no Ruínas, é o espaço físico que a gente tem, fica na rua Ayrton Ferreira, 179, Ruínas.
e também é o espaço Bela Praia, tá bom? Mas nós atendemos fora, não precisa ser necessariamente só no espaço. Tá. Então, em qualquer local, chácaras, a domicílio, em outros espaços de evento a gente atende. A gente faz todos os tipos de evento, casamento, debutantes, um chá de bebê, um chá da tarde com as amigas, um café da manhã. Então a gente atende vários segmentos, realmente, casamentos intimistas a gente está fazendo bastante, né, que são poucas pessoas. Então, pensou em algum tipo de reunião, pensou em algo que tem ali a gastronomia, contata a gente que a gente vai procurar entender o que você está, né, precisando para a gente desenvolver até um cardápio específico, tá bom? Tá, gente, aqui embaixo a gente está colocando para vocês o telefone de contato. Tem Instagram? Tem o Instagram, sim, é delas.buffet. Delas.buffet. Se vocês não acharem, depois vocês vão no programa Chá da Tati que eu vou estar seguindo. Então, delas.buffet e podem contatar. Agora eu quero falar de uma coisa que eu não sei se você pode abrir. Como que são? Você falou duas coisas que eu quero falar. Sobre o veganismo, que vocês também estão se preparando para isso, e sobre valores. Não precisa abrir, porque eu sei que é negócio, mas falar um pouco para mim sobre essas questões de... Você acha que é acessível? Como é que é? Você consegue trabalhar com parcelamentos e coisas que é importante para as pessoas? Perfeito. Então, a gente trabalha com parcelamento, sim. A gente, assim, quanto mais a pessoa se planejar, fica mais fácil, né? Então, a gente faz parcelamento, você pode dividir no cartão, dependendo, dar um sinal e dando um pouquinho cada mês, tá? Então, isso aí depende do perfil da festa, depende do que a pessoa pensou, né? Como a gente montou e organizou esse planejamento, tá bom? Valores, hoje a gente tem cardápios ali a partir de R$ 79,00. Incluso equipe, cozinha, toda a parte de comes e bebes, bebidas não alcoólicas, docinhos, o bolo também. E é flexível no sentido assim, a gente vai tentar buscar o seu momento, né, o momento que a pessoa está tendo, e a gente tenta conciliar o que é bom para ela e o que vai ser bom para o buffet, porque a gente preza muito também a qualidade, né? Então, nós temos uma valorização do que é bom para a gente poder manter toda essa gastronomia afetiva que a gente gosta de trabalhar. Mas a gente conversa, né? Então, entra em contato, faz um orçamento, conhece o espaço, marca uma degustação e a gente vai conversando, que a gente procura entender, né, realmente o momento que a pessoa está, para a gente poder organizar da melhor forma possível essa festa, esse evento. E se a pessoa tem um salão que ela queira, não tem problema. Só pra gente deixar claro, vocês estão num espaço físico que também tem um salão. Exato, exatamente, mas a gente atende fora sem problema. O Delas funciona, atende, eu diria até Praia Grande, a Pedro de Toledo, tá bom? Pode ser numa chácara, na casa da cliente. Não temos problema com o espaço físico. Onde for melhor para a cliente, onde ela achar que o evento dela vai ocorrer da melhor forma, a gente consegue atender. Perfeito. Eu quero começar com os agradecimentos. Eu quero estender isso para Marli e para os seus... A gente vai falar assim, que você falou... Eu vou guardando. Mas você foi falando... Quando a gente tem apoio familiar, a vida fica muito mais fácil. Sim. Quando a gente tem essa... Fica fácil quando a gente recebe, a gente dá. E antes de terminar o programa, produção, me fala quanto tempo eu tenho, porque eu quero ler uma cartinha junto com a Marli aqui. Marli, antes de terminar o programa, eu tenho uma coisa... Ai, chamei de Marli. Tomei bronca. Olha, é Tati com Tati. Tati com Tati. Eu fui na Bienal do Livro, e aí eu peguei algumas 100 perguntas que a gente pode fazer, que são 100 perguntas poderosas para uma vida plena. É uma coisa que eu resolvi fazer com os convidados da gente fazer aqui, que é uma coisa de... O programa Chá da Tati tem recebido muita demanda pra gente falar sobre saúde mental, sobre leveza, sobre a gente ficar bem, sobre quais são os caminhos. Então o programa Chá da Tati foi tomando um caminho próprio, sabe assim? E aí, quando eu vi essa caixinha de perguntas, eu fiquei maluca. Eu falei, eu quero introduzir isso no programa de alguma forma. Então, eu vou pedir pra você de qualquer lugar, vou te dar na mão, você tira uma pergunta, só pra gente deixar essa pergunta de reflexão pra quem tá em casa. E é tão delicioso quando a gente tem um programa recheado de afeto. E eu vou falar de afeto sempre quando eu falar com você, porque eu acho que é uma coisa que tá faltando na vida das pessoas. Sim. Não sei se você sente isso. Sinto bastante.
Você ter o amor, né? Uma coisa mais leve, sutil, nada tão corrido, né? Que tudo é muito acelerado. É, tudo muito preto no branco, tudo muito negócio, tudo business, tudo, né, assim. Então, é uma delícia quando eu pego a vibe, né? A gente sente isso, porque a gente quer levar isso pra vocês, gente. A gente quer levar afeto, amor. A vida pode ser mais gostosa, mais plena. Lê pra mim a pergunta. Vamos lá. Qual é a sua relação com o tempo e como você pode administrá-lo de forma mais eficiente? Você acabou de dizer isso, né? De tudo ser tão corrido, né? Então, fica a pergunta para vocês, como é a sua administração com o tempo? Às vezes o tempo, tem uma música do Caetano, que é o tempo, eu não vou cantar para vocês não merecem isso, mas o tempo é um senhor tão bonito. Para a produção tá dizendo que tá agradecendo não cantar, olha que triste. É bullying, Tati. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, tempo. Então eu vou pegar essa pergunta e indicar essa música para vocês. Caetano explicando até essa música, mas eu acho que se a gente começar a entender que o tempo pode ser o nosso melhor amigo, quando alguma coisa dá muito errado e a gente precisa de tempo para cura, quando uma coisa dá muito certo e a gente precisa do tempo para viver aquilo plenamente, né? É verdade. Acho que a gente consegue ter aí boas reflexões em relação ao tempo. Ando devagar porque já tive pressa. Eu amo essa música. Almir Sater. Exato. Almir Sater também, dica de Tati. Ouçam também Ando Devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ai, gente, eu tô apaixonada por essa moça, o que eu faço? Tati, fica à vontade, pode se despedir das pessoas. E foi um prazer enorme te receber aqui. Obrigada. Que delícia, que incentivo pra gente ver que a vida pode ser boa. Gente, obrigada. Só tenho a agradecer a oportunidade. Estão pensando em reunião, em festas, entre em contato com a gente vai ter uma alegria muito grande em estar participando desse momento com vocês. Não é só o trabalho, mas é participar de um momento que normalmente é muito especial, é muito importante na vida das pessoas, tá bom? Fica aqui meu abraço também, meu carinho. Obrigada pelo convite, tá bom? Demais. Gente, o Delas, então, retomando. O Delas fica ali no Ruínas. A gente não tá com endereço no GC, fala o endereço pra mim. Rua Ayrton Ferreira, 179, Ruínas. Ayrton Ferreira, 179. Elas estão atuando aqui na região de Peruíbe, mas estendem para vocês que é de São de Pedro de Toledo, Itariri, que tá tudo aqui do lado. Para quem tá em Itanhaém também. Mongaguá e previsão para chegar em Praia Grande, tá aqui crescendo. Então, entre em contato, é delas.buffet no Instagram. Sigam também o programa Chá da Tati no Instagram, a gente vai estar todo mundo junto, para que a gente consiga juntos também fazer com que isso cresça. A gente falou muito sobre empreendedorismo aqui, Tati, falando de mulher, falando de culpa tal, não sei o que, e aí eu fico pensando, para quem está assistindo a gente, também dá uma força pra gente das redes sociais. É uma empresa, você está desde 2021? Em maio do ano que vem a gente completa 3 anos. 3 anos. E saíram logo depois da pandemia. Foi. A gente precisa de apoio, gente, aqui de empreendedores locais, fica a dica. A gente fala muito da Central do Empreendedor, a gente fala dessas coisas, e uma coisa que eles batem muito é sobre esse empreendedorismo local, sabe? Da gente incentivar as pessoas, da gente estar aqui, de comprar de quem está aqui, de contratar o buffet de quem está aqui. O quanto isso faz diferença na vida de cada um pouquinho, né? Eu acho que é por aí. Bom, tô falando muito porque eu fiquei muito motivada com esse programa e eu espero que isso tenha chegado até vocês. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo programa Chá da Tati. Tchau!